O representante do Flamengo, o diretor-geral Fred Luz, comentou rapidamente a situação do técnico Reinaldo Rueda, que estaria negociando com a Federação Chilena para assumir a seleção daquele país. O Rueda tem um contrato com o Flamengo que tem cláusula de rescisão para ambas as partes. Vocês esperam ele na segunda-feira? Esperamos. Diante de toda essa situação, por mais que ele não fale nada, o Flamengo também já monitora, sabendo que pode ter que buscar um plano B? O Flamengo espera que o Rueda continue. Que situação desagradável, né? Bom, o Scarpa não se reapresentou hoje no Fluminense, daqui a pouco a gente vai falar disso, e a novela Rueda continua tudo, eu desde o início suspeito, né, sem qualquer informação, que ele não vai ficar no Flamengo. E você, Mauro? As notícias que vêm do Chile, a gente está repetindo isso aqui quase que diariamente, né? Dão conta de que os caras estão em um acordo muito próximo. E ele, o Fred Luz acabou de dizer aí, né? Não entrou nesse detalhe, mas os dirigentes do Flamengo dizem para qualquer jornalista que quando procura um técnico colombiano, está lá em Cali, na Colômbia, ele diz que volta na segunda-feira que vem e se reapresenta. Coisa, não? Alguém está mentindo aí, né? Ou, sei lá... Enrolando. Ou Rueda mente para eles, ou os chilenos estão errados. Mas é evidente que existe aí uma negociação. Não é possível que tudo que a imprensa chilena está publicando com riqueza de detalhes seja invenção de alguma mente fantástica. E o Rueda já poderia ter desmentido isso há algum tempo. Se não existisse nada, ele poderia falar, não tem nada disso. Pode desmentir aí e tal, mas você não percebe essa ênfase nas palavras dos dirigentes. Eles falam só que esperam. Eu acho que nessa altura, eu até entendo que o Flamengo não tem muito o que fazer, não. Se tem uma multa rescisória, vai lá, paga e vai embora. Ele pode sair a qualquer hora. Agora, o Rueda queima o filme definitivamente no Brasil, né? Ele ficaria com uma imagem bem manchada. Assina um contrato. Mas eu acho que alguém deveria ter ido lá. O Rueda poderia se manifestar também, né, Mauro? Sim. Porque certamente o Rueda, operado ou não, no momento que esteja ou não, ele sabe que só se fala disso no Flamengo, no noticiário do Flamengo só se fala da presença ou não dele para este ano no Flamengo. Então, assim, não custava, se ele tem tanta certeza assim que ele vai ficar no Flamengo, sim, não custava nada soltar uma notinha. Eu, Rueda, afirmo que permanecerei no Flamengo, são especulações sem sentido. O fato dele não fazer isso, acho que indica claramente, sim, que existe realmente, no mínimo, uma conversa e, pelo que dizem os chilenos, bem adiantada. Eu acho que a essa altura, entramos nessa última semana, o noticiário ele avançando, alguém deveria do Flamengo ir até lá e conversar com ele pessoalmente, então. Vai lá, olha, olho no olho, não dá para resolver, não vai resolver, mas pelo menos ter um contato direto e vem cá, cara, como é que é esse negócio? Né? Porque será você que conversar, não tem conversado nem por telefone? Não, por telefone conversa, mas uma coisa é olho no olho e outra conversa por telefone. Eu acho que isso aí tem que ser ali, olho no olho, frente a frente. Vai ou não vai? O que está acontecendo afinal? O Redinho, que é o braço direito dele, é jogador, auxiliar técnico, deu entrevistas meio que enigmáticas, né? Falando, a gente não sabe para onde que a gente vai, não sei o quê. Como assim não sabe para onde você vai? Você tem um contrato. Então, você está confirmando que existe uma negociação. Me parece evidente que há. Eu acho que eu entendo que a situação é delicada. Quando tem uma multa rescisória, você não pode fazer muita coisa. O Guarani ontem acabou de perder o técnico. O Atlético Paranaense convidou o Fernando Diniz e pagar a multa, ele vai embora. O Botafogo está perdendo o técnico. O Santos vai pagar parcelado ou não, mas vão pagar a multa ao Botafogo. O Botafogo não mandou o Jair embora. Saiu porque ele quis, né? Para treinar o Santos. A situação não é muito diferente. Mas eu acho que deveria alguém ter ido até lá para conversar com ele e ter uma noção mais precisa. Agora, paralelamente, eles estão pensando em outros nomes, certamente, né? E tem, além disso, tem a questão do Márcio Araújo, né, que tem o interesse da Chapecoense, está mais próxima de um acordo, mas o Bahia e o Sport também estariam interessados no volante. A tendência hoje é que vá para a Chapecoense, a questão mais é encontrar um acerto salarial, né? Ele tem um contrato até o final desse ano com o Flamengo. A Chape faria um contrato de 2 anos, por exemplo, e aí teria que fazer um ajuste aí financeiro para entrar dentro do orçamento do time catarinense, que é menor do que o do Flamengo, né? E a história do Zeca, na verdade, assim, o jurídico do Flamengo, ele não vetou nada agora. Em momento algum ele aprovou. A notícia não é outra. Há muito tempo o Flamengo conversa com o Zeca. E por que surgiu o interesse? Porque foi colocado para os dirigentes do Flamengo, pelos agentes do jogador, o seguinte, ó, o Zeca ganhou na justiça, ele está liberado. Vamos conversar? Interessa? Interessa. Quanto quer ganhar? Como é que vai ser o contrato? Ó, temos aqui um acordo esboçado. Em momento algum, o Flamengo pensou em pagar 50 milhões ao Santos, como nenhum clube brasileiro pagaria, porque é uma multa que nenhum clube pode pagar. É uma multa já estipulada para vender para o exterior, se alguém se aventurar a contratar o jogador. E hoje não há nenhum indício de acordo com o Santos.
essa coisa de nome de jogadores e tudo, não é nenhum disso. E hoje, inclusive, apurei junto a pessoas do Flamengo que o Flamengo não pretende colocar nenhum jogador em negociação nesse momento. Então, se falou em Viseu e tudo, tem nada disso. Pode existir um desejo de pessoas do Santos de obter um ou outro jogador numa situação em que o Santos está em desvantagem. Porque o Zeca tem vencido na justiça. Agora, o Santos pode recuperar e virar esse jogo. E aí é que o Flamengo não quer entrar na jogada, por quê? Ele pode virar uma espécie de devedor solidário. Né? Se porventura amanhã o Santos conseguir uma vitória final na justiça e o Flamengo tiver o jogador sob o contrato, o que o jurídico do Flamengo teme é que, numa situação dessas, o Flamengo passe a dever ao Santos a multa rescisória ou parte dela e ser obrigado a pagar. Porque ficou com o jogador e assinou um contrato e ainda havia um trâmite na justiça ainda não finalizado porque existe recurso. Né? Exatamente, porque então, o que o Zeca conseguiu foi um habeas corpus para morar e jogar onde ele bem entender, que é uma coisa... Sim, mas o contrato dele foi rescindido no BID. Ele está sem contrato com o Santos. O BID da CBF publicou a rescisão contratual do Zeca, já tem algum tempo. Então ele está sem contrato. Agora, o risco que, segundo o jurídico do Flamengo existe, pelo que apurei, é amanhã o Santos conseguir mudar esse cenário, sair vitorioso numa última instância, e aí o Flamengo pode virar uma espécie de sócio, né, do Zeca numa situação em que pode gerar uma multa ou obrigatoriedade de um pagamento de algo muito elevado. Eu acho que essa alteração no BID da CBF é totalmente imprópria. Não sei, eu sei que está lá cancelado. Então, habeas corpus que dá a ele um direito constitucional de trabalhar onde quiser, de morar onde quiser. Agora, eu acho que a CBF está se antecipando a uma decisão judicial. Ele tem vínculo com o Santos, a menos que essa multa seja paga. A multa está lá no contrato. Não é porque ele conseguiu um habeas corpus para trabalhar onde ele quiser que essa multa não existe mais. É que o habeas corpus, em tese, o libera do compromisso com o Santos, a partir do momento... Diz que ele não tem obrigação de jogar mais lá se ele não quer. Então... Né? Que ele pode se desvincular, mas e o Santos tem que ter os seus... O Santos não abre mão de levar uma grana aí. É um belo imbróglio, viu? Não sei, não. E agora pintou esse nome do Girona da Espanha, né? Que estaria interessado nele. Vamos... E vai ser a mesma situação. Vamos aguardar. O Santos vai recorrer, amanhã, se ele acertar com um clube lá de fora também, ele vai ter que acertar a vida dele com o Santos, se o Santos vencer na justiça. Isso pode levar muito tempo. E o Scarpa? Não se apresentou.